Depois de namorar por 5 anos, voltei para o campo com minha namorada para criar porcos. Em 3 anos, lucramos líquido 3,12 milhões em dividendos. Naquele dia, ele, com toda a arrogância, sacou uma licença comercial com o nome do representante legal alterado. O nome que estava ali era do irmão mais novo dele, aquele folgado. Então, como se estivesse dando esmola a um mendigo, ele jogou um cartão bancário para mim. Disse que eu tinha conseguido os contatos. Você é só a mão de obra pesada atrás. Esses 100 mil reais são mais do que suficientes. Você trabalhou 3 anos apertando parafusos em fábrica clandestina no Sul. Quanto ao fato de eu ter hipotecado a casa antiga dos meus pais e conseguido um empréstimo de 1,5 milhão. Ele disse com um sorriso sarcástico. O contrato está no seu nome. Nossa família não tem obrigação de pagar por você. Olhei para aquele cartão bancário com apenas 100 mil reais. E timo dizer nada, coloquei no bolso. Com um sorriso sarcástico, disse, tá bom. Esse dinheiro eu aceito. Ele achou que eu sou burro. Achou que timo o tal marketing dele. Essa mão de obra barata com cheiro de porco, só poderia esperar a morte. Mas ele não fazia ideia de como as coisas são complicadas nesse criatório. No pequeno escritório, só havia uma mesa velha e quebrada e 2 cadeiras de plástico. Suman não se sentou. Apenas olhou com desprezo para a mesa. Aquela caneca esmaltada amarelada que eu usava para beber água. Então tirou do bolso um lenço umedecido. E limpou as mãos cuidadosamente. Mama, você veio na hora certa hoje. Acabei de fechar as contas do ano. Eu, empolgado como uma criança que tirou 100 na prova. Esperando o elogio dos pais. Impaciente, empurrei o caderno velho e surrado para a frente dele. Veja, a taxa de sobrevivência e o índice de abate deste ano superaram em muito as expectativas. Com esse lote de porcos, tivemos um lucro líquido de 3,12 milhões. Exatos 3 milhões. Daqui a pouco vou ao banco da cidade. Para quitar o principal e os últimos juros. Minha mão, nervosa, enfiou-se no bolso. E segurou firmemente a caixa de joias que continha o anel de diamante. Espera aí. Suman me interrompeu friamente. Seu tom não tinha nenhum vestígio de surpresa ou alegria. E até transmitia uma indiferença que gelava os ossos. Fiquei estupefato. As palavras que não terminei de dizer ficaram presas na garganta. Então havia abrir lentamente o zíper da bolsa Hermes. Tirar de lá um cartão de poupança do Banco Agrícola da China. E então, como se estivesse dando esmola a um mendigo. Com um estalo. Jogou descuidadamente sobre o caderno que registrava 3 anos de meu esforço. Lin Fen, nestes 3 anos você realmente trabalhou duro. Aqui tem 100 mil yuans. A senha é 888.888. Olhei para aquele cartão bancário solitário sobre a mesa. E minha mente ficou em branco por um instante. E timo entender, olhei para ela e soltei uma risada seca. Mama, o que você está fazendo? O que são 100 mil yuans? Seu pagamento pelo trabalho duro. Suman cruzou os braços sobre o peito. Olhando para mim de cima. Como se estivesse examinando um trabalhador barato. Não entendo. Meu coração começou a acelerar. Um forte pressentimento de que algo ruim estava para acontecer. De repente apertou meu coração. Também foram, porco por porco, que eu criei. Minha voz se elevou e timo conseguir conter. Meus olhos ficaram vermelhos de esforço. A Suman, que você criou, de repente aumentou o volume da voz. Seu olhar tornou-se extremamente cruel e penetrante. Lin Fen, pare de se elogiar. Se você só estivesse criando porcos na montanha. E timo eu correr atrás de canais de distribuição noite e dia. Pagando jantares e dando presentes. Usando contatos. Para abrir caminho nas grandes redes de supermercados. E timo eu construir diligentemente uma imagem no Xiaohongshu. Fazendo marketing. Construindo uma marca ecológica premium. Ele estende a mão e bate com força na mesa. As unhas produzem um som estridente ao bater. Esses seus porcos vão apodrecer neste vale fedorento. E timo valer nada. Fui como atingido por um raio. Meu corpo inteiro gelou. Nunca imaginei que aos olhos dele, meu sacrifício de 3 anos dia e noite. A gastrite que eu adquiri por causa dessa granja. Os buracos de sangue que acabei de levar no braço com a mordida de uma porca. Não valiam nada. Fui eu que consegui os canais de distribuição. Como se estivesse conhecendo pela primeira vez essa mulher com quem namorei por 5 anos. Isso é o PAM da minha marca. É o lucro intelectual que me é devido. Suman disse com toda a convicção. E timo nenhum vestígio de culpa.
Ela pegou a bolsa, virou-se e ia sair. Pare. Eu me lancei abruptamente, bloqueando a porta com o braço. Por causa do movimento brusco, rasgou o ferimento no meu braço. O sangue imediatamente encharcou a gaze, escorrendo pelo pulso e pingando no chão. Mas eu não sentia dor. Apenas olhava fixamente para ela. Perguntei rangendo os dentes. E o empréstimo de 1,5 milhão? Ele foi feito com a hipoteca da casa antiga que meus pais deixaram. E foi tirado em meu nome pessoal. Se ele levar todos os lucros, então essa dívida enorme que está prestes a vencer vai me esmagar como uma montanha. Su-Man parou. Olhou para meu braço sangrando. Recuou 2 passos com repulsa. Ela de repente riu. Riu com extremo triunfo. Até com um pouco de crueldade. Lin Fen, você ficou tanto tempo no chiqueiro que seu cérebro virou cérebro de porco. A borda afiada do papel cortou minha bochecha. Os olhos se fixaram rigidamente nas letras pretas no papel branco. Era uma cópia da licença comercial alterada. Na coluna do representante legal estavam impressos 2 caracteres em negrito. Su-Qiang. Su-Qiang é o irmão mais novo de Su-Man, aquele que vivia na vadiagem. Minha cabeça zumbiu, como se tivesse sido atingida por uma marreta de 1000 quilos. Um zumbido agudo nos ouvidos. Com as mãos trêmulas, ignorando a sujeira debaixo das unhas, peguei aquela cópia do chão. Isso, desde quando? Minha voz, por causa do choque extremo e da raiva, já havia mudado completamente de tom. Rouca como lixa raspando sobre a mesa. A alteração do representante legal precisa da minha assinatura e documentos. Eu nunca te autorizei. Isso é falsificação de documento. É crime. Diante da minha histeria, Su-Man não só não demonstrou nenhum pânico, mas, pelo contrário, como se olhasse para um idiota, me encarou, e um sorriso sarcástico se curvou no canto da sua boca. Lin Fen disse: você é uma idiota que só merece ficar no chiqueiro. Você ainda não admite. Ele andou elegantemente até a mesa de escritório. Estendeu seus dedos longos. Naquele dia, você estava no galpão virando o leito de fermentação. E assinou nas últimas páginas. E ainda colocou a impressão digital. Ao ouvir isso, uma memória vaga cortou minha mente como um relâmpago. Numa tarde de 6 meses atrás. Na época, houve um surto generalizado da doença suína, Zai Zhuang Li, na fábrica. Fiquei 3 dias e 3 noites a timo dormir. Eu estava no limite do colapso de exaustão extrema. Su-Man realmente veio até mim com uma pilha de documentos grossos. Documentos urgentes para solicitação de subsídio de mestrado. Precisava ser entregue imediatamente. Querido, assine rápido. Eu já olhei tudo. Timo problemas. Depois de assinar, guarde bem. Vá até a cidade entregar os materiais. Naquela época, ela tinha um sorriso doce. O tom era suave como água. Por causa da confiança incondicional que tinha nela. Eu nem sequer abri as primeiras páginas. E assinei meu nome diretamente nas últimas páginas. E carimbei meu selo pessoal. Nunca imaginei que não era nenhum pedido de subsídio, mas sim um acordo de alteração de representante legal e uma declaração de transferência gratuita de ações. Você já estava tramando contra mim desde meio ano atrás. Meus olhos quase saltaram das órbitas. Parecia que todo o meu sangue estava fluindo ao contrário naquele momento. Como se meu coração estivesse sendo rasgado violentamente. A dor era tanta que quase não conseguia respirar. Não fale desse jeito tão feio. Su-Man soltou um bufo frio. O representante legal passou a ser Su-Qiang. Mas o empréstimo bancário de 1,5 milhão foi originalmente feito em meu nome. A garantia foi a casa antiga que meus pais me deixaram. Su-Man deu de ombros. Disse com naturalidade: claro que é você quem paga o empréstimo. O contrato foi feito em seu nome pessoal. Está escrito preto no branco o seu nome, Lin Fen. A família Su não tem obrigação de pagar suas dívidas. Levaram todos os lucros de 3 milhões. Roubaram a fazenda de criação que eu construí com minhas próprias mãos. E no final ainda me fizeram carregar sozinho a dívida gigante de 1,5 milhão. Su-Man ainda é uma pessoa. Eu desabei completamente. A razão foi queimada por completo naquele momento. Com os olhos vermelhos, como um louco, eu me lancei em direção a ela. Tentando agarrar o colarinho dela. Para perguntar se o coração dela é negro. Nesse momento, de repente, do lado de fora, veio um som extremamente estridente de buzina de carro. Em seguida, a porta de madeira simples do escritório foi violentamente chutada por alguém. Porra, qual é o filho da puta que se atreveu a mexer com a minha irmã? Uma voz malandra soou. Então, um jovem todo estiloso, vestindo uma roupa justa cheia de logos floridos grandes, entrou caminhando de forma arrogante. Mascando nós de areca.
na boca. Era exatamente o irmão de Su Man, Su Qiang. Atrás dele estavam 4 homens de torso nu. Grandes brutamontes com tatuagens baratas nos braços. Que caíram barulhentamente sobre mim. Eu me encolhi no chão em agonia, segurando a barriga e começando a vomitar seco. Ácido misturado com fios de sangue escorria pelo canto da minha boca. O ferimento no meu braço direito, que já havia cicatrizado, se abriu novamente. E o sangue rapidamente tingiu metade da manga. Li Fen, você está criando coragem, hein? Como ousa gritar com a minha irmã? Su Qiang veio até mim. De cima para baixo, cuspiu um cuspe de betel vermelho na minha direção. A sola do sapato pisou e timo piedade na minha bochecha. Esmagando com força, Qiangzi. Você finalmente chegou. Aquele cachorro louco queria me bater agora há pouco. Su Man imediatamente colocou uma expressão frágil e ofendida. Ela se escondeu atrás de alguns homens grandes. Quanto ao dinheiro, fique tranquilo. Hoje, comigo aqui, seu porco fedorento. Não vai virar o jogo. Su Qiang deu uma risada arrogante. Olhou ao redor. Então tirou do bolso um chaveiro novo de BMW. Jogou-o para cima e para baixo com orgulho. Lin Fen. Está vendo claramente. Agora o representante legal da Fazenda Cabelo Vermelho sou eu. Na licença comercial está escrito o meu nome, Su Qiang. O terreno que você está ocupando agora é meu. Ele se agachou e deu tapinhas em mim. O rosto coberto de lama. Entendeu? Lin Gao, isso é fruto do meu trabalho. Seus bandidos. Eu cerrei os dentes. Usando toda a força do meu corpo, tentei me levantar. Mas os 4 grandalhões tatuados imediatamente me cercaram, segurando firmemente meus ombros e pernas. Ainda está respondendo. Joguem ele para fora. Olhar para ele dá nojo. Su Qiang, impaciente, acenou com a mão. Os grandalhões me arrastaram pelos braços e pela gola, como se estivessem arrastando um cachorro morto. Eles me arrastaram para fora do escritório à força. Lá fora, a chuva que estava caindo tinha acabado de parar. Mas o chão estava cheio de lama e poças misturadas com fezes de porco. Fui jogado com força do lado de fora do grande portão de ferro da granja. Rolei 2 voltas na lama grudenta antes de parar. Todos os ossos do meu corpo pareciam estar desmontados. A dor intensa dificultou até mesmo a minha respiração. Su Qiang veio até a porta com seus homens. Ele deu uma risada fria. Do bolso, ele tirou um cadeado de ferro grande e novo. E trancou o portão da fazenda firmemente. Através da grade de ferro, eu olhei para os porcos no estábulo, que eu mesmo fiz nascer um por um. E alimentei dia após dia. Olhei para o corredor de desinfecção e a torre de ração que construí com minhas próprias mãos. Lágrimas misturadas com água de lama. Não paravam de escorrer. Qiangzi, não perca tempo com ele. Vamos embora. O canto do olho dele. Pareceu perceber um pedaço vermelho saindo do meu bolso. O que é aquilo? Ele parou. Su Qiang, com olhos afiados, veio imediatamente. Pisou com o pé no meu peito. Enfiou a mão grosseiramente no meu bolso. E tirou aquela caixa de joias de veludo vermelho. Ainda escondendo coisa boa, hein? Su Qiang abriu a caixa, lá estava aquele anel que eu tinha passado um ano comendo macarrão cozido em água, economizando e comprando com sacrifício. Brilhava uma luz fraca sob o céu nublado. Mana, é um anel de diamante. Su Man deu uma olhada. Seus olhos mostraram um lampejo de escárnio extremamente desdenhoso. Ele torceu a boca com desprezo. Esse corte horrível. E essa cor. No máximo uns diamantinhos picados que valem 20 ou 30 mil reais. Lin Fen, você não vai me pedir em casamento com essa porcaria de camelô, vai? Seu retrato. Uma faca cega. Cortando, ponto por ponto, o último resquício da minha dignidade. 20 ou 30 mil, que ridículo. Su Qiang soltou uma risada de escárnio. E jogou aquele anel de diamante que carregava toda a minha sinceridade e esperança. Como se fosse lixo, e timo o menor cuidado. O anel brilhante caiu com precisão ao lado. Caiu na gargalhada. Vamos embora. Ainda tenho que ir à cidade ao meio-dia encontrar uns gerentes de compras de supermercados grandes. Não deixe esse lixo estragar o apetite. Su Man abriu a porta do Porsche. E sentou-se elegantemente. Su Qiang também entrou em um BMW novinho em folha. Os 2 carros de luxo rugiram ensurdecedoramente. Os pneus passaram por uma poça d'água, levantando uma grande quantidade de lama, que espirrou violentamente no meu rosto. Olhei os 2 carros partirem em disparada, desaparecendo no final da estrada sinuosa da montanha. No mundo, parecia restar apenas a granja, o rugido das máquinas e os grunhidos dos porcos. Eu desabei como um monte de lama diante do portão de ferro. A chuva começou a cair novamente. Gotas de chuva do tamanho de feijões caíam sobre mim.
Geladas e cortantes. Eu perdi tudo. Carregando uma dívida de 1,5 milhão. Uma dívida enorme que podia explodir a qualquer momento. Só tinha Suman. Como se estivesse dispensando um mendigo. Jogou para mim aquele cartão bancário de 100 mil com a senha de 6 oitos. Eu me ajoelhei na lama. Levantei a cabeça. Deixei escapar um grito desesperado e agudo. A voz ecoou na montanha profunda e vazia. Mas ninguém respondeu, já que vocês não me deixam saída. Nossa fábrica está precisando de um pilar como você, que entende da tecnologia central. O Sr. Lee, patrão da base da UA, bateu na coxa emocionado. O rosto todo transbordava de alegria de ter encontrado um tesouro. É mesmo. Contanto que você esteja disposto a vir. Eu te ofereço um salário base de 20 mil yuans. E no final do ano, ainda tem bônus e comissões. Eu estava sentado do outro lado da mesa. Com o braço direito enrolado em ataduras grossas e baratas. No rosto que estava pálido por causa dos dias de correria. Finalmente forcei um sorriso de esperança. Nestes 3 dias, eu andei pela cidade como uma mosca e timo cabeça, procurando emprego. Aquele empréstimo de 1,5 milhão está prestes a vencer. Só os juros de um mês são quase 10 mil. Os 100 mil yuans que Suman me jogou. Eu não toquei em um centavo. Aquilo foi minha humilhação. E também o único capital inicial. Para eu me recuperar. A menos que esteja morrendo de fome. Nunca vou usá-lo para ceder. Obrigado, Sr. Lee. Posso começar hoje mesmo. Posso fazer trabalho sujo e pesado. Levantei-me apressadamente. Que alívio. O patrão Lee sorriu e pegou o currículo sobre a mesa. Vou chamar o financeiro para fazer isso para você. Admissão, certo. Em qual fábrica você estava antes? Apontou para a porta e gritou. Rala, sai-me daqui agora. Que merda de azar. Ainda por cima ter que lidar com esse pé frio. Fiquei atordoado com aquela mudança repentina. O currículo espalhado pelo chão. Chefe Lee, o que o senhor quer dizer com isso? O senhor mesmo reconheceu minha habilidade há pouco. Habilidade. Dou valor à habilidade, sim. Mas dou mais valor ao caráter e à sorte. O chefe Lee, enfurecido, deu meia volta e imediatamente puxou o celular. E abriu um grupo chamado Grupo de Intercâmbio da Pecuária Provincial. Um grupo enorme de 500 pessoas. E enfiou a tela bem na minha cara. Na tela, estava um comunicado do setor carimbado com o selo oficial da empresa de criação ONGFA. O comunicante era justamente Suman, comunicado do setor. O técnico da antiga fazenda ONGFA, Lin Fen. Por ter tido mãos sujas durante o período de trabalho. E ter vendido repetidamente as fórmulas principais de ração da fazenda. E por ter uma vida pessoal desregrada. Hábitos de higiene extremamente ruins. Suspeito de portar o altamente infeccioso vírus da peste suína. Agora foi demitido de nossa fábrica. Esperamos que todos os colegas do setor tomem isso como um aviso. Não contratem esta pessoa. Caso contrário, a criação ONGFA cortará toda a cooperação comercial com a empresa. E reportará à Associação Provincial de Agricultura. Abaixo deste comunicado. Eu, uma garota que voltou para minha cidade natal para empreender, não é fácil. Quase fui à falência. Todos tomem muito cuidado, hein? No grupo, tudo era solidariedade a ela e xingamentos contra mim. Eu fiquei olhando fixamente para a tela. Parecia que todo o meu sangue havia sido sugado de repente, como se eu estivesse caindo em um buraco de gelo. Revenda de fórmulas. Vida pessoal promíscua. Portador do vírus da peste suína. Essas 3 acusações graves sendo impostas sobre mim. Em um círculo de criação animal que valoriza extremamente a prevenção de epidemias e segredos comerciais. Que equivalia a me condenar diretamente à morte. Está vendo? A Suman agora é a queridinha da Associação Provincial de Agricultura. Já assinou contratos de fornecimento exclusivo com aquelas grandes redes de supermercados. Você, um ingrato que rouba galinhas e cachorros, acha que merece ser contratado por mim? O Sr. Lee, com desprezo no rosto, pressionou a campainha de chamada em sua mesa. Chama a segurança. Expulse esse lixo infectado para fora. Lembre-se de borrifar desinfetante 3 vezes na cadeira que ele sentou. Logo, 2 seguranças grandes e fortes invadiram. E timo mais delongas, eles seguraram meus braços. E me empurraram brutalmente para fora do portão. O portão se fechou pesadamente na minha frente. Eu cambaleei 2 passos. E caí sentado no asfalto escaldante. No resto do dia, não acreditando nisso, visitei mais 5 fazendas e fábricas de ração. E timo a exceção. Alguns patrões chamaram os seguranças para soltar os cachorros em mim. Outros, depois de me reconhecer, andei a timo rumo pela zona industrial na periferia da cidade. De repente, senti uma dor aguda e espasmódica no estômago.
Só então me lembrei que, para economizar dinheiro, eu não comia há um dia e uma noite. Olhando a tela do celular acender, era uma mensagem do banco cobrando o empréstimo, pairando sobre minha cabeça como uma sentença de morte. Toquei o cartão bancário no meu bolso, e um brilho de ódio insano passou pelos meus olhos. Mesmo que eu tenha que catar lixo, não posso admitir a derrota. Foi nesse momento que um forte cheiro de sangue misturado ao fedor de vísceras entrou pelas minhas narinas com a brisa da noite. Levantei a cabeça e vi, não muito longe, um enorme galpão de chapa de ferro. Não havia placa do lado de fora do galpão. Apenas algumas câmaras frigoríficas e placa. Entrando e saindo. Na porta do galpão, um careca de cara amarrada estava com um cigarro na boca, segurando um megafone, gritando rudemente em dialeto por trabalhadores de corte para o turno da noite. Precisam de mais 3. Basta ter um pouco de força. Não pedimos identidade. Não perguntamos de onde você vem. Pagamento em dinheiro no dia, 300. Quem não consegue fazer trabalho pesado, nem chegue perto. Mas naquele exato momento, aquela frase, não exigir identidade, não perguntar a origem, para mim, era como uma tábua de salvação na escuridão. E timo hesitar, eu me aproximei. E fiquei em frente ao careca. O chefe careca me examinou de cima a baixo, olhando para meu corpo magro e a atadura ensanguentada no braço direito. Com desprezo, cuspiu no chão. Sam, seu aleijado de pele fina e ainda machucado. Não consegue carregar nem meio porco. Que história é essa de querer me dar golpe? Morra aí dentro. Eu não vou pagar nada. Não perdi tempo com palavras. Simplesmente passei por ele. Caminhei até uma tábua de corte manchada de sangue ao lado. Na tábua estava meia carcaça de porco recém-depilada, que ainda não tinha sido desossada. Ao lado, estava cravada uma faca de desossar cheia de entalhes. Respirei fundo. Com a mão esquerda, puxei a faca de ponta de forma reversa. 3 anos. Meu conhecimento da estrutura do corpo de porco é mais claro do que o dos meus próprios ossos. Girei o pulso. A ponta da faca era como uma cobra prateada e oleosa. Penetrei precisamente na junção da primeira vértebra da espinha do porco. Tão suave e preciso quanto o lendário cozinheiro que desossava bois. Em apenas 10 segundos. Um lombo inteiro com uma curvatura perfeita. Foi completamente separado. Não havia nenhum resquício de carne no osso, nem cortes extras. Liso como um espelho. Alguns velhos açougueiros que estavam fumando ao redor ficaram boquiabertos. Nem perceberam que a ponta do cigarro entre os dedos queimou suas mãos. O chefe careca abriu a boca estupefato. Ele também entendia do assunto. Naturalmente sabia que esse tipo de técnica, que não usa força bruta, mas sim um conhecimento profundo da estrutura dos ossos e músculos, era definitivamente a habilidade de um mestre de alto nível. Joguei a faca afiada de volta na tábua de corte. E olhei friamente para o careca. Eu machuquei esta mão. Não consigo fazer carregamento, mas consigo abater 200 porcos em uma noite. A taxa de separação de ossos e carne é maior que a da sua máquina. Me dê 500 em dinheiro por dia. Topa ou não? Vou embora. Os olhos dele imediatamente brilharam, me olhando como se eu fosse uma árvore de dinheiro. OK é acento circunflexo. Perfeito. Irmão, sua habilidade é incrível. Vá para a linha de produção 3. Começo hoje à noite mesmo. Peguei o macacão impermeável de borracha gorduroso que ele jogou para mim. Entrei naquele ambiente repleto do barulho das máquinas e do forte cheiro de sangue. Coloquei as luvas de cota de malha e apertei a faca de desossa na mão. Com um movimento rápido, o sangue espirrou no meu rosto, mas eu nem pisquei os olhos. Os dias no matadouro clandestino eram sombrios. Só o cheiro forte de sangue e o barulho incessante das máquinas. Em 2 semanas, eu me tornei como uma máquina de cortar carne incansável, trabalhando toda a noite das 8 da noite às 6 da manhã. Minhas mãos, por ficarem muito tempo imersas em sangue e água fria, ficaram pálidas e inchadas, mas minha técnica com a faca ficou cada vez mais rápida, com uma velocidade manual e uma taxa de separação de ossos e carne muito superiores às de uma pessoa comum. Consegui juntar à força 15 mil yuans em dinheiro vivo. Antes do prazo final, quitei os juros mensais do empréstimo bancário. Salvei. Não entrei na lista negra do crédito. Naquela noite, tarde da noite, do lado de fora do matadouro, ouviu-se em um momento o som abafado de um motor de carro. Um Maybach preto com placa da capital da província. Parou lentamente na porta do galpão. O patrão careca deixou cair o cigarro que tinha na boca de susto. Rapidamente colocou um sorriso bajulador. E foi recebê-lo pisando nas poças d'água. A porta do carro abriu. O primeiro a descer foi um homem barrigudo, de terno e gravata, um gordo de meia idade, com uma pasta debaixo do braço.
Se precisarem de algo, é só ligar. Que eu envio um caminhão frigorífico diretamente. O chefe careca assentiu com a cabeça. Curvou-se e falou em voz baixa. O homem gordo conhecido como Gerentong acenou com a mão com desprezo. Tapando o nariz, disse. O restaurante particular Yu Yanshon, de propriedade do presidente Shen, vai lançar em breve novos pratos de outono, inverno. As exigências para os ingredientes são altíssimas. Aquele lote de porcos pretos de criação solta na montanha de primeira qualidade que encomendei com você. Já chegou. O presidente Shen hoje passou por aqui por acaso. E insistiu em vir pessoalmente ver a qualidade. Chegaram. Estão todos pendurados na câmara fria, passando pela maturação. Com certeza são de criação solta de primeira linha. Gastei uma fortuna para consegui-los. O chefe careca bateu no peito repetidamente, conduzindo os dois em direção à câmara fria. Eu estava na linha de produção processando meia carcaça de porco. Ao ouvir as palavras, porco preto de montanha de criação ao ar livre premium. A faca na minha mão hesitou por um instante. Nos arredores, por centenas de quilómetros. Não existe nenhuma base em grande escala de porcos pretos criados ao ar livre. Esse chefe careca normalmente compra porcas descartadas. Ou porcos com defeito a preços baixos. Onde ele arranjou porcos pretos premium? Eu instintivamente levantei a cabeça. Meu olhar atravessou a multidão. E pousou em dois ajudantes. Que acabavam de empurrar para fora da câmara fria aquela fileira de carcaças de porco. Olhei apenas uma vez. E meus olhos se franziram fortemente. Como um técnico de linha de frente com 3 anos de experiência. A qualidade da carne suína. Eu conseguia perceber os detalhes com apenas uma olhada rápida. Aqueles porcos, embora tivessem sido processados de forma muito limpa, apresentavam uma cor vermelho escura anormal na carne. A camada de gordura era extremamente fina e amarelada. Absolutamente não era aquele branco puro e firme dos porcos pretos criados soltos. Com um aspecto marmorizado. O que mais me chocou foi que, quando metade de um daqueles porcos se virou, eu vi a metade restante de uma etiqueta de orelha na orelha do porco. O corte daquela etiqueta era extremamente peculiar. Tinha a forma de uma estrela de 4 pontas irregular. Isso foi algo que criei originalmente para evitar que os porcos brigassem e arrancassem os brincos. Um método de corte anti-desprendimento que projetei especialmente. Na cidade inteira, só a fazenda Ongfa utilizava esse método. Ou seja, este lote dos chamados porcos pretos caipiras de alta qualidade. Não passava de porcos brancos comuns criados em confinamento, vindos da fazenda de Sumen. Mas, calculando o tempo, os porcos de Sumen ainda não atingiram o peso de abate agora. Além disso, ele sempre fez parcerias com grandes supermercados. Como seria possível ele vender seus porcos a preço tão baixo para um matadouro clandestino? A menos que este lote de porcos tenha tido um grande problema. Que não passou nem pela inspeção mínima dos supermercados. E só poderia ser vendido a preço baixo às pressas durante a noite. Shenong. Veja, senhor. O gerente Wang apontou para aquela fileira de porcos com um sorriso cheio de bajulação. Embora ele entenda de comida, no fim das contas, ele não é formado em criação de animais. Olhando para os porcos limpos e processados, ele apenas acenou levemente com a cabeça. Lao Wang, confio em você quando se trata de fazer as coisas. Então, faremos como você disse. Primeiro, encomendamos 200 cabeças. O chefe careca e o gerente Wang trocaram olhares. Nos olhos de ambos brilhou uma alegria que mal conseguiam disfarçar. Vender porcos doentes criados em confinamento de baixa qualidade como se fossem porcos negros de primeira. A diferença de preço e as comissões disso somam, no mínimo, algumas centenas de milhares. Beleza. Presidente Shen, que generosidade. Vou já providenciar para o senhor. A voz do chefe careca tremia de tanta emoção. No exato momento em que esse negócio sujo estava prestes a ser fechado. Uma faca de desossar com sulco de sangue voou como um relâmpago. E cravou violentamente na frente deles. Bem no centro da tábua de corte. O cabo ainda tremia violentamente. Um silêncio mortal tomou conta do local. Todos foram pegos de surpresa por aquela facada repentina. Arranquei as luvas de borracha manchadas de sangue. E saí com passos largos detrás da linha de produção. Encarando-os friamente. Esta carne não pode ser comprada. Comer isso vai matar alguém. Minha voz rouca ecoou pelo galpão vazio. O chefe careca, ao perceber que era eu, ficou apavorado, quase desmaiando de susto. Seus olhos de águia me examinaram de cima a baixo. Seu olhar, do meu uniforme velho e rasgado, ao meu braço enfaixado, por fim, pousou no meu rosto e timo nenhum medo. Rapaz, você pode comer qualquer coisa. Mas não pode falar qualquer bobagem. A voz do diretor Shen não era alta. Mas trazia uma sensação de pressão extremamente forte. Com base em que você diz que essa carne vai matar pessoas. O gerente Wang ao lado estava sondo frio de ansiedade. Pulou de raiva e xingou. Presidente Shen, o senhor não deu ouvidos a esse louco falando besteira. Ele é apenas um fedorento açougueiro de baixo escalão. Não entende porra nenhuma de ingredientes premium.
Eu não entendo. Eu soltei uma risada fria. Fui diretamente até aquela fileira de porcos abatidos. Puxei bruscamente a faca afiada da tábua de corte. Você diz que isso é de primeira qualidade. Porco preto de criação solta. Porcos criados soltos se exercitam o ano todo, músculos. Ricos em proteína vermelha. A cor da carne é brilhante. A gordura é completamente branca. Usei as costas da faca para bater na camada de gordura amarelada à minha frente. Esta carne tem gordura amarelada. Músculo mole. Isto é um porco branco padrão de confinamento e híbrido Duroc Landrace Large White. E além disso, comeu ração mofada e de baixa qualidade por muito tempo, causando danos ao fígado. Não apenas escurecidos. Mas, ao cortá-los, saiu um pus amarelo esverdeado nozente. Estão vendo? Os linfonodos estão gravemente inchados e supurados. Isso mostra que esses porcos contraíram uma doença respiratória grave antes do abate. Virei a cabeça. Fixei o olhar no gerente Ong e no chefe careca, que já tremiam. Se não me engano, esses porcos foram tratados com grandes doses de tilmicosina, ou florfenicol e outros antibióticos para suprimir a doença, fazendo com que os resíduos de medicamentos excedessem gravemente os limites. Nem mesmo a inspeção mais flexível dos mercados agrícolas eles passariam. Por isso foram trazidos para cá à noite, para serem vendidos como porcos pretos de alta qualidade a preços inflacionados, lavando a origem. Assim que disse isso, todo o matadouro ficou em silêncio. Só se ouvia o som do compressor do freezer. O rosto do presidente Shen já estava tão sombrio que parecia que ia pingar água. Embora ele não entendesse aqueles termos técnicos. Os linfonodos purulentos e a gordura amarelada eram visíveis a olho nu. Gerente Ong, o presidente Shen virou lentamente a cabeça. O tom de sua voz era frio como uma faca. Você está se dando muito bem com as comissões do porco de montanha premium que custa 3 vezes mais caro, não é? Você quer que a marca Yu Yanshun seja desacreditada por sua causa? Ou quer que eu passe alguns anos na cadeia? Diretor Shen, por favor, ouça minha explicação. Fui enganado por esse careca. O gordo, assustado, caiu de joelhos com um baque. Ajoelhado na água suja, batendo a cabeça no chão desesperadamente. O diretor Shen nem sequer olhou para ele. Apenas deu uma ordem fria ao motorista do lado de fora. Chama a polícia. Investiga as transações financeiras deles. Assim que o chefe careca ouviu falar em chamar a polícia, suas pernas ficaram bambas. E ele desabou no chão. Depois de lidar com esses dois parasitas, o diretor Shen pegou um lenço de seda verdadeira e limpou cuidadosamente as mãos. Em seguida, virou-se, com um olhar extremamente apreciativo, até mesmo com um toque de fanatismo nos olhos, olhando para mim. Rapaz, sua visão é afiada. Seus golpes de faca são precisos. E seu conhecimento profissional é tão sólido que impressiona. O tom do diretor Shen suavizou bastante. Qual é o seu nome? Como você acabou nessa oficina clandestina cortando carne? Lin Fen. Eu pronunciei calmamente 2 palavras. E joguei a faca de volta na tábua de corte. Muito bem. O presidente Shen acenou com a cabeça. Meu nome é Shen Shangjian. E o Yanshun é meu empreendimento. Mas ainda tenho alguns trunfos na manga. Preciso de técnicos de alto nível que entendam do ramo para jogar. Já que você consegue identificar carne de má qualidade de relance, então pode-me dizer o que é realmente a carne suína de primeira qualidade. Etimo ração. Etimo antibióticos. Criado solto nas montanhas. Bebendo água de nascente e conhecendo as ervas. Minha voz era extremamente firme. Meus olhos brilhavam com a luz da ambição. Eu consigo criar porcos selvagens pretos e dourados com carne firme, que têm aroma natural de nozes. O sabor e o valor nutricional podem superar de longe os chamados porcos pretos ibéricos do mercado. A taxa de lucro é 10 vezes maior que a da criação confinada comum. A mão de Shen Shangjian, que estava girando contas de oração, parou de repente. Seus olhos afiados brilharam com uma intensa luz dourada. Seu faro aguçado para negócios. Capturou imediatamente a enorme oportunidade comercial contida nisso. Que arrogância! Shen Shangjian deu uma gargalhada. Já que você tem essa tecnologia, por que não faz isso você mesmo? Fui vítima de uma armação e saí de casa etimo nada. Ainda carregando uma dívida de 1,5 milhão. Não hesitei em mostrar minhas cartas na manga. Agora me faltam um pedaço de terra e um capital inicial. Shen Shangjian me encarou por uns bons 10 segundos. Diante desse magnata acostumado com todo tipo de trapaça nos negócios, minha franqueza e aquela determinação feroz na alma claramente ganharam o respeito dele. Interessante. Shen Shangjian tirou do peito um cartão de visita preto com borda dourada. E o estendeu para mim. O tom dele transbordava uma autoridade inquestionável. Amanhã, às 10 da manhã, tome um banho. Vista uma roupa limpa. E venha me encontrar no topo da sede do Grupo Shen, na capital provincial. Contanto que a tecnologia que você acabou de falar seja verdadeira. A dívida de 1,5 milhão. Eu cuido dela. A terra e o capital que você pede, eu invisto tudo. Peguei aquele cartão de visita com um leve aroma de sândalo.
os dedos tremendo levemente. No dia seguinte, às 10 da manhã. No edifício sede do Grupo Shein, no centro do CBD da capital provincial. Eu vestia uma camisa limpa, comprada por 50 yuans no mercado noturno. Branca. Embora barata. Estava passada e lisa. E timo nenhum odor. Empurrei a porta do escritório do presidente no último andar. Aquela pesada porta de mogno. No escritório espaçoso e luxuoso. Flutuava o aroma do Shaoyi da Hong Pao de alta qualidade. Shen Shangjian estava sentado no amplo sofá de seda. Ainda girando nas mãos aquele colar de sândalo vermelho. Ao me ver entrar, ele ergueu levemente a mão, me indicando para sentar em frente a ele. Lin Fen, ontem mandei investigar seu histórico. Shen Shangjian foi direto ao assunto. Seu olhar afiado examinou o melhor aluno de zootecnia da Universidade Agrícola da nossa província. Que abandonou a faculdade naquela época para voltar ao vilarejo por causa daquela mulher chamada Sumen. O sistema de prevenção de epidemias foi todo construído por você. Até mesmo o empréstimo que você usou como garantia. Foi a propriedade que seus pais deixaram. Ele fez uma pausa. Seu tom tinha um traço de frustração por expectativas não correspondidas. Por causa de uma mulher, você se arruinou, perdendo toda a sua fortuna. E ficou com a reputação manchada. Você acha que valeu a pena? Antigamente, eu achava que valia a pena. Agora, só sinto nojo. Com o rosto calmo, eu encarei seu olhar. E timo qualquer evasão ou constrangimento. Uma pessoa sempre tem que pagar pela própria estupidez. Mas pagar uma vez já é o suficiente. Eu, Lin Fen, ainda não morri. Esta partida de xadrez ainda não terminou. Ao terminar de falar, tirei uma pilha grossa de documentos da minha bolsa de lona. Bati com um estrondo na frente de Shen Shangjian. Naquela mesinha de centro de jacarandá amarelo, de valor considerável. Este é um plano de negócios com 30 páginas completas. O papel é um papel áspero usado no matadouro para fazer contabilidade. As palavras foram todas escritas à mão com caneta hidrográfica preta. Densas e compactas, mas extremamente organizadas. O que é isso? Shen Shangjian ficou ligeiramente atônito. Plano de criação ecológica extensiva de javalis preto-dourado. Apontei para a primeira página do topo. Com uma voz firme e poderosa. Depois de sair do matadouro ontem. Não dormi a noite toda. E escrevi cada etapa do plano inteiro. Desde a seleção do local. A exigência da proporção da flora microbiana para a cama de fermentação microecológica. Os 39 ingredientes de ervas medicinais da ração fitoterápica preventiva. Até o nível de atividade física dos suínos. O cálculo do ciclo de abate e a curva de gastos financeiros, está tudo aqui. A mão de Shen Shangjian, que girava o rosário, parou. Ele pegou aquele maço de papéis ásperos do plano. A princípio, apenas folheava distraidamente. Mas, depois de ler apenas 2 páginas, sua expressão se tornou séria. Leu por meia hora inteira. E Shen Shangjian soltou um longo e profundo suspiro. O olhar que lançou para mim. Já havia passado da admiração da noite anterior para um choque total. Você é um louco. E também um gênio absoluto. Shen Shangjian pressionou os planos com força sobre a mesa. Usar astrágalo, codonopsis, eucomia e outras ervas medicinais chinesas para substituir antibióticos na prevenção de doenças. Usar agulhas de pinheiro do fundo da montanha e solo de humus para cultivar bactérias ativas como cama de fermentação. Se realmente conseguir implementar de acordo com os indicadores que você escreveu. A qualidade dessa carne de porco não apenas esmagará todas as marcas premium nacionais. Mas também poderá rivalizar diretamente com os melhores porcos ibéricos da Europa. Eu consigo implementar 100%. Eu olhei diretamente para ele. Minha voz transbordava confiança técnica absoluta. Ótimo, Shen Shangjian bateu na mesa com a palma da mão. Levantou-se, demonstrando a incrível determinação e capacidade de decisão de um magnata dos negócios. Quanto à sua dívida de 1,5 milhão, vou mandar alguém ao banco hoje mesmo para quitá-la por você. Resgatar sua casa antiga. Além disso, vou investir pessoalmente mais 5 milhões como capital inicial. Shen Shangjian estendeu 5 dedos. Com o olhar fixo e intenso sobre mim. Não quero o controle acionário. Esses 6,5 milhões contam como meu aporte. Eu fico com 49% das ações. Você entra com a tecnologia e a gestão, fica com 51%. Você é o controlador absoluto. Eu, Shen Shangjian, fico responsável apenas pelo investimento e pelos canais de vendas finais. No processo de criação, não vou interferir em nada, que tal? 51% de controle acionário absoluto. As condições oferecidas por Shen Shangjian não são apenas generosas, mas demonstram confiança e respeito incondicionais por mim. Isso contrasta fortemente com a ganância de Su Man, que queria sugar até a última gota do meu sangue. E ainda me pisar, uma diferença como o céu e a terra. Cooperação agradável, Shandong. Eu me levantei, e apertei com força a mão que ele estendia. 3 dias depois, no interior da montanha Qingfeng. Este lugar fica a mais de 70 km do centro da cidade. A estrada da montanha é acidentada. Até mesmo os jipes mal conseguem chegar até a meia encosta. O resto do caminho é feito a pé. Mas aqui é longe da poluição industrial. As nascentes da montanha são cristalinas. A vegetação é densa.
É um local ideal para a criação de porcos pretos soltos. Usei os fundos fornecidos por Shen Shangjian. De uma só vez, arrendei 500 mu de terras florestais abandonadas nas profundezas da montanha Qingfeng. Assinei um contrato de 30 anos. Devido às condições extremamente difíceis de transporte, máquinas grandes não conseguem entrar de jeito nenhum. Toda a construção inicial de infraestrutura depende apenas do trabalho braçal mais básico. Patrão Lin, aqui nem sequer tem eletricidade. De noite ainda dá para ouvir lobos uivando. O senhor tem certeza de que quer construir a fábrica aqui? A equipe de construção contratada. O encarregado Li, enxugando o suor da testa. Olhando para aquela região montanhosa e deserta. Balançava a cabeça. É aqui mesmo que vai ser. Eu, com o torso nu. Uma toalha pendurada no ombro. Empunhando uma pá pesada. Estava liderando o nivelamento de um terreno vazio. O sol forte deixara minha pele bronzeada e brilhante. O suor escorre pelos contornos dos músculos. Caindo na terra. Lao Li, a rede elétrica de alta tensão ao redor deve ser erguida em 2 semanas. Isso é essencial para o isolamento sanitário e a proteção contra animais selvagens. Eu pago o dobro. Mas a qualidade não pode ser comprometida. O K é acento circunflexo. Durante o dia, eu carrego cimento junto com os trabalhadores. Corto bambus. E monto chiqueiros provisórios. À noite, durmo em uma barraca de plástico que venta por todos os lados. Acendendo um lampião a querosene. E anotava os dados de temperatura e umidade do dia no caderno que sempre carregava comigo. Ajustava a fórmula da cama de fermentação. Para preparar o substrato mais perfeito para a cama de fermentação com ervas medicinais chinesas. Eu mesmo liderei a equipe para coletar várias toneladas de agulhas de pinheiro secas na montanha. Serragem e humos de floresta de folhas largas. Depois de triturar as dezenas de tipos de ervas medicinais chinesas que comprei, misturei-as ao substrato seguindo proporções rigorosas. E então adicionei a solução probiótica viva que eu mesmo havia cultivado com cuidado. Todos os dias, às 3 da madrugada. Quando a temperatura na montanha estava mais baixa, eu tinha que me levantar, pegar o termômetro e medir a temperatura no fundo de cada cama de fermentação. Virar o material, adicionar água e verificar a temperatura. Isso não é apenas um trabalho pesado que consome extremamente energia física. Mas também exige um julgamento profissional extremamente preciso. Uma vez que a temperatura de fermentação ultrapasse 65 graus, as bactérias benéficas serão mortas pelo calor. Se a temperatura for insuficiente, não conseguirá decompor as substâncias nocivas do esterco suíno. Durante um mês inteiro, fiquei quase isolado do mundo. Vivendo como um homem das cavernas. Minhas mãos criaram bolhas grossas de sangue, que, depois de estouradas, se transformaram em calos duros. Mas quando olho para aquele material dourado que exala um leve aroma de ervas medicinais chinesas, com a temperatura estabilizada em torno de 50 graus, meus olhos brilham de forma assustadora. A base do meu império Black Gold já estava totalmente solidificada. Enquanto isso, no shopping center Guojin, o mais movimentado do centro da cidade, Sumen estava sentada em um restaurante francês Michelin. Com consumo médio de 2.000 por pessoa, tomando um chá da tarde requintado. Hoje ela tinha acabado de pegar uma bolsa Hermes Birkin no valor de 300.000. Usava no pulso uma pulseira cravejada de diamantes da Bulgari. Na frente dela estavam algumas amigas falsas que ela conheceu no curso para socialites. Ai, mama. Essa sua bolsa é a edição limitada desta temporada, né? Muito bonita. Não é à toa que você é a empresária notável do nosso estado. Uma mulher vestindo Chanel. Elogiou. Sumen deu um gole no chá preto. Seus olhos brilharam com uma ponta de orgulho mal disfarçado. É mais ou menos. Ultimamente a fazenda de criação tem tido bons resultados. Acabei de assinar um contrato de 6 meses com o Walmart. Esse pouco dinheiro não é nada. Esse lucro líquido de 3 milhões já foi gasto quase metade por ele. Usado para maquiar sua fachada vaidosa. Nesse momento, o mais novo iPhone sobre a mesa tocou. Era seu irmão Sukyang ligando. Irmã, eu acabei de dar uma olhada nas contas. Os insumos da granja do mês que vem precisam ser pagos. Aquele tipo de ração fermentada que Lin Fen usava antes. Uma tonelada custa mais de 3.000. É caro para caralho. Sukyang reclamava do outro lado da linha. Eu perguntei sobre as rações peletizadas comuns do velho Ang da cidade vizinha. Uma tonelada custa só 1.500. Dá para economizar metade do dinheiro. De qualquer forma, porcos engordam comendo qualquer coisa. Vamos trocar para a mais barata. Sumen franziu ligeiramente a testa. Ele não entende nada de técnicas de criação. Só sabe olhar os números nos livros contábeis. Economizar 1.500 por tonelada. Em um mês, só com a ração, já dá para extrair uma margem de lucro de mais de 100.000. Esse dinheiro dá exatamente para ele comprar mais um relógio Patek Philippe. Quanto a trocar a ração? Se os porcos vão ficar doentes? Se a qualidade da carne vai cair? Simplesmente não está dentro das suas considerações. Ele subconscientemente acha que aqueles gerentes de compras de supermercados que o tratam como irmão olham para o prestígio e os contatos do Sumen. A carne de porco ser um pouco pior, que diferença faz?
Tudo bem. Você é o representante legal, os assuntos da fábrica. Você decide como fazer. Su-Man disse distraidamente ao telefone. Isso mesmo. Aquele pobre coitado do Lin Fen tem notícias dele ultimamente. Ah, nem me fale. Su-Qiang deu uma risadinha de escárnio no telefone. Outro dia ouvi dizer que viram ele no matadouro clandestino. Ele estava cortando carne de porco morta por lá. Provavelmente foi por termos bloqueado ele. Que não tem mais saída. Nem ousou mexer naquele cartão de 100 mil. Deve estar querendo guardar para comprar um caixão. Um trabalhador imundo da base querendo competir comigo. Su-Man deu uma risada fria. Seu olhar estava cheio de desprezo. 5 meses depois, no outono profundo, na montanha Qingfeng. O frio já estava intenso. A névoa da manhã ainda não havia se dissipado. Eu estava na plataforma de observação a meio da montanha. Segurando binóculos na mão. Olhando para baixo, para os 33 hectares de mata cercados por cercas elétricas de alta tensão. Gerente Lin, esses porcos pretos estão muito selvagens agora. Agora mesmo, na hora de alimentar. 2 porcos machos, disputando território. Derrubaram um pinheiro da grossura de uma tigela. O assistente do diretor da fábrica, Xiao Zhao, esfregou as mãos congeladas. E relatou animadamente para mim. Eu abaixei os binóculos. Um sorriso satisfeito se curvou no canto da minha boca. Até onde a vista alcançava. Centenas de javalis criados soltos, cobertos de cerdas pretas e brilhantes. Pareciam um exército negro bem treinado. Correndo pela floresta coberta de folhas caídas e agulhas de pinheiro. Revirando a terra com os focinhos. Procurando castanhas selvagens caídas e raízes de grama. Após 5 meses de criação solta nas montanhas profundas. Esse lote de porcos pretos com linhagem especial de javali. Passou por uma transformação completa. Todos os dias, eles precisam correr mais de 10 km nas montanhas. A gordura originalmente inchada foi completamente consumida. E em seu lugar surgiram músculos extremamente desenvolvidos. Eu replantei propositalmente artemisia entre as árvores. Banlangen e outras ervas medicinais chinesas. Elas se alimentam por conta própria. Até os parasitas mais teimosos dentro do corpo eram eliminados por completo. À noite, eles voltavam para a cama de fermentação com temperatura controlada que eu preparava cuidadosamente. E descansavam no chiqueiro, com temperaturas de alguns graus abaixo de zero. A superfície da cama de fermentação mantinha constantemente 25 graus. Não havia nenhum odor. Pelo contrário, exalavam um leve aroma de resina de pinho. Ter bastante instinto selvagem era exatamente o certo. Se não corressem nas montanhas, de onde viriam as texturas de mármore? Tirei um termômetro do bolso do casaco. Olhei os dados. Xiao Zhao, a partir de amanhã entramos no período de resfriamento. Aumenta a proporção de astragalus e codonopsis na ração em mais 15%. Para aumentar a resistência ao frio. No início do próximo mês. Os primeiros 200 porcos pretos de ouro serão abatidos. Não pode haver nenhum erro neste momento crucial. Entendo, Diretor Lin. Pode ficar tranquilo. Nossos porcos estão tão fortes quanto bezerros agora. Nem um resfriado sequer. Ouvindo as palavras de Xiao Zhao, olhei para o contorno da cidade ao longe. Meu olhar gradualmente se tornou penetrante e frio. Ao mesmo tempo, a fazenda Ongfa nos arredores da cidade estava em um clima de desolação. Que antes eu mantinha perfeitamente organizada. Chiqueiros modernos onde nem o chão acumulava água. Agora exalava um mau cheiro nauseante. O sistema de exaustão, por falta de manutenção e para economizar energia, foi desligado por Su-Qiang, fazendo a concentração de amônia ultrapassar gravemente os níveis. A ponto de arder os olhos e impedir de abri-los. Irmão Qiang, não aguentamos mais. Hoje, no galpão 2 e no galpão 4, mais uma dezena de porcos morreu de diarreia. Um tratador com botas de borracha sujas, tapando o nariz, invadiu o escritório. E gritou alarmado. A ração barata que o senhor comprou nos últimos meses mofou. Está muito grave. A aflatoxina com certeza está acima do limite. Os porcos comem e não engordam nada. Todos estão com diarreia. Isso já dura mais de meio mês. Estão perdendo peso drasticamente. Su-Qiang estava com as pernas cruzadas, jogando Rei da Glória no celular. Ouvindo isso, ele, impaciente, jogou o celular sobre a mesa. Porra! Que grande coisa é morrerem alguns porcos. Su-Qiang levantou-se resmungando. Acendeu um cigarro. Eu comprei a ração mais barata do mercado. Economizando 1.500 por tonelada. Se estão com diarreia, dá remédio a eles. Não tem na farmácia veterinária aquele negócio. Tilmicosina e flurfenicol. Dobra a dose e manda descer. O tratador ficou pálido. Irmão Qiang, não pode aumentar mais. Esses 2 remédios são antibióticos pesados. Tem um período de carência rigoroso. Agora faltam menos de 20 dias para o abate. Dobrar agora vai fazer os resíduos de antibióticos na carne disparar. Quando a inspetoria sanitária descobrir, vamos ser processados. Você não entende porra nenhuma. Su-Qiang chutou a lixeira ao lado, derrubando-a, e apontou arrogantemente para o nariz do tratador. A inspeção sanitária. Minha irmã já está cuidando disso. Você não precisa se preocupar com isso. Aqueles gerentes de compras dos supermercados. Qual deles não recebeu comissão da minha irmã? Quem vai denunciar? Ele se aproximou. Agarrou com raiva a gola do tratador. Estou te avisando.
Contanto que esses porcos ainda estejam vivos antes de saírem e possam ser trocados por dinheiro. Mesmo que você enfie veneno na boca deles. Tem que enfiar, vá dar os remédios. O tratador, apavorado, deu um tremelique. Acenou a cabeça repetidamente. E saiu correndo desesperadamente. Sukiang soltou uma baforada de fumaça com satisfação. Ele achava que criar porcos era muito fácil. Que técnica! Que fórmula! Tudo besteira. Basta saber calcular custos. Saber usar contatos. O dinheiro não entra fácil. Ele não fazia ideia de que, diante das leis inflexíveis da biologia, qualquer esperteza oportunista, no final, sofreria o mais fatal dos retrocessos. À tarde, em uma sala VIP de um salão de beleza de luxo no centro da cidade. Suman estava deitada em uma cara maca de massagem, aproveitando o óleo essencial aplicado pela terapeuta. Em suas costas, o celular tocou. Era o gerente Liu, chefe do departamento de compras de produtos frescos do Walmart na região sul. Suman atendeu a chamada com um toque preguiçoso. A voz doce. Irmão Liu, como é que arrumou tempo para ligar para a sua irmãzinha? O Rolex que te dei da última vez, você gostou? Chefe Su, nem me fala sobre esse relógio. O que está acontecendo com a sua carne de porco? A voz do gerente Liu do outro lado da linha estava furiosa. E até mesmo com um pânico mal disfarçado. Hoje de manhã. Na seção de frescos de 3 dos nossos hipermercados. Aquele lote de carcaças de porco que você forneceu foi reprovado por excesso de água. É uma característica típica de carne com água injetada. E os resultados das amostras enviadas para análise acabaram de sair. O resíduo de antibióticos excedeu o limite em exatamente 8 vezes. Suman sentou-se bruscamente na cama de massagem. Sua expressão facial mudou ligeiramente. Irmão Liu, não se preocupe. Será que houve um engano? Nossos porcos são todos ecológicos. Que nada. A carne encolhe pela metade ao ir para a panela. A casa inteira fica com um cheiro forte de remédio. Agora já dezenas de clientes estão vindo ao supermercado com laudos de exame para causar confusão. Reivindicar indenização. O gerente Liu rugiu furiosamente. A alta direção está furiosa, exigindo a remoção imediata de toda a carne de porco da marca Ongfa. Diretora Su, não consigo mais segurar isso. Se vir como puder. Tu. O telefone foi desligado bruscamente. Suman segurou o celular. Seu rosto ficou alternando entre pálido e vermelho. Mas rapidamente ela se forçou a se acalmar. Seus olhos brilharam com um lampejo de desprezo. Não é grande coisa. Não são só alguns arruaceiros fazendo bagunça. Ela soltou um riso frio. E deitou-se novamente na maca de massagem. No máximo, troco de supermercado para fornecer. Contanto que a placa de Garota Mais Bela da Inovação Rural ainda esteja comigo. Contanto que eu ainda consiga me infiltrar nos círculos de elite. O que é a perda de alguns porcos? Ela ainda não percebe a gravidade da crise. Em sua percepção, cegada pela vaidade e pelo dinheiro. Contanto que o dinheiro abra caminho. Não há obstáculo intransponível. Mas ela esqueceu que, quando a avalanche ocorre, nenhum floco de neve é inocente. E aquela avalanche, capaz de enterrá-la completamente, já estava sobre sua cabeça. 2 semanas depois, no dia da primeira leva de porcos pretos selvagens da montanha Qingfeng saindo do curral. Às 7 da manhã, 3 caminhões de logística refrigerada e uma Maybach blindada entraram com dificuldade na fazenda pela estrada de cimento recém-construída na montanha. Shen Shangjian vestia um casaco elegante. E trouxe vários chefes de primeira linha do Yuan Shang pessoalmente ao local. Lin Fen, já se passaram 5 meses. Você realmente me deixou com uma expectativa enorme. Shen Shangjian olhou para a vastidão de montanhas e campos à sua frente. O grupo vigoroso de javalis negros. E passou um lampejo de choque em seus olhos. Depende desta primeira leva hoje. Eu não perdi tempo com palavras. Pedi diretamente para Xiao Zhao escolher um javali de pelo preto com a constituição mais robusta. E o levou para a moderna sala de abate estéril. Após a insensibilização por choque elétrico. E uma série de procedimentos padronizados, como sangria e depilação, foram concluídos. Meia carcaça de porco branco fumegante foi pendurada no trilho da cadeia de frio. Quando a seção transversal daquela meia carcaça foi exibida para todos, todo o abatedouro ecoou com sons de suspiros. Meu Deus! A qualidade desta carne! O chefe executivo do Yuan Shang, um mestre que trabalhou 30 anos na alta gastronomia, estava tão emocionado que suas mãos tremiam. Ele se aproximou rapidamente. Etimo se quer usar luvas brancas. E pressionou diretamente com os dedos as fibras musculares vermelhas e brilhantes. A carne de porco não tinha a palidez e oleosidade dos porcos criados em confinamento. Mas apresentava uma cor vermelho cereja como a do atum de primeira qualidade. Entre a carne magra vermelha e brilhante, distribuía-se uma gordura branca fina e uniforme como veios de mármore. O que era ainda mais incrível, era que esta carne crua recém-abatida não tinha nenhum cheiro de sangue ou odor forte. Pelo contrário, exalava um aroma extremamente sofisticado. De nozes, misturado com pinhas e um leve perfume medicinal. Lin Fen, você realmente conseguiu. Shen Shangjian, com um olhar penetrante, virou a cabeça abruptamente e olhou para mim. Shenong. Isso é apenas o que se vê a olho nu. Entreguei a ele uma cópia do relatório de teste emitido com urgência ontem pela Academia Provincial de Ciências Agrárias.
Estes são os dados da amostra enviada para teste ontem. O teor de aminoácidos é 3,5 vezes maior que o da carne de porco comum. O teor de colesterol é extremamente baixo. O mais importante são os resíduos de antibióticos e metais pesados. 0. Ótimo, excelente. Shen Shangjian bateu na própria coxa de empolgação. Lao Li, corte imediatamente um pedaço de lombo. Ferva apenas em água pura, da forma mais simples. Não coloque nenhum tempero. Quero provar pessoalmente. 10 minutos depois, um prato de carne cozida fatiada com apenas um pouco de sal marinho rosa foi servido. Shen Shangjian pegou uma fatia com os hachis e a colocou na boca. No instante em que fechou os olhos, sua expressão congelou. Em seguida, ele abriu os olhos abruptamente. Com um olhar cheio de um brilho fanático. Gordo, mas não gorduroso. Derrete na boca. A carne é firme e elástica ao dente. Depois de engolir, na garganta ainda havia um leve sabor adocicado residual. Shen Shangjian largou os pauzinhos. E respirou fundo. Lin Fen, se essa carne de porco for colocada no mercado, com certeza será um golpe esmagador. Carne ecológica comum diante dela é simplesmente lixo. Shenong, como pretende definir o preço desta carne? Perguntei com um sorriso. Shen Shangjian deu uma risada fria. Seus olhos brilharam com uma aura de dominação cortante. Essa carne de porco preto de ouro de tal qualidade não é vendida para pessoas comuns. Yu Yanshon vai lançar o prato principal de inverno na próxima semana. Brasato de porco preto de ouro com trufa negra. Cada porção usa apenas meio gin de carne. Preço fixado em 1888 yuan. Fornecimento limitado. Apenas 50 mesas por dia. A margem de lucro bruto para reservar um gin de carne de porco crua foi literalmente inflada por ele para um preço assustador de milhares de yuan. E aqueles magnatas de alto nível? Por esse sabor extremamente escasso. Ingrediente de alto nível, saudável e com grande valor social. Certamente se amontoariam para o BTE acento circunflexo lá. Lin Fen, sua conta. Receberá o primeiro depósito de 2 milhões de yuans amanhã como sinal do pagamento. Shen Shangjian deu um tapinha no meu ombro. 3 dias depois, o círculo gastronômico de luxo da capital provincial explodiu. Assim que o porco cozido com trufas negras de Yu Yanshon foi lançado, instantaneamente explodiu em todo o círculo dos ricos. O sabor extremo e o rótulo de ingrediente totalmente selvagem, etimo antibióticos. E o rótulo de ervas medicinais tónicas fizeram este prato de preço exorbitante ter uma demanda maior que a oferta. Havia até magnatas do carvão e barões imobiliários de outras regiões, que voaram em jatos fretados, apenas para dar uma mordida. Com a estratégia de marketing de escassez extrema, o nome, Javali Preto Dourado, tornou-se um símbolo de status e bom gosto na alta sociedade da capital provincial. E, em contraste brutal com isso, estava a fazenda cabelo ruivo de Su Men. Su Men jogou com violência um contrato de rescisão sobre a mesa de escritório. Seu rosto, com maquiagem impecável, agora estava distorcido numa expressão feroz. Quebra de contrato. Com que direito eles falam em quebra de contrato? Nós assinamos fornecimento exclusivo de 6 meses. Su Men gritou com o gerente financeiro. Presidente Su, a RT Mart, a Yongyu e o Walmart enviaram todas as notificações judiciais esta manhã. O diretor financeiro, tremendo, entregou uma pilha de documentos. Nossa carne suína, em uma inspeção conjunta, foi encontrada com sérios resíduos de aflatoxina e excesso de antibióticos. Não apenas interromperam todos os nossos canais de fornecimento, mas também teremos que enfrentar multas e indenizações de até 8 milhões. Su Men sentiu a visão escurecer. Quase perdeu o equilíbrio e caiu na cadeira do chefe. 8 milhões. Nestes 3 meses, ele não apenas esbanjou todos os lucros anteriores, mas também, por expandir cegamente a escala do local, pediu ao banco mais 3 milhões em empréstimo ponte. Como pode ser assim? Eu claramente tinha subornado aqueles gerentes de compras antes. Su Men murmurou para si mesma. Completamente em pânico. Diretora Su, os gerentes de compras não controlam o departamento de inspeção de qualidade. Além disso, a qualidade deste lote de carne suína é terrível. Quem comprou comeu e ficou com diarreia. A opinião pública já não pode ser contida. O supervisor financeiro disse com uma expressão amarga. Nesse momento, Su Qiang entrou empurrando a porta de forma desleixada. Irmã, qual a pressa? Se não der de um lado, dá do outro. O supermercado não aceita. A gente vende para os restaurantes. Su Qiang cuspiu o betelnut da boca. Ouvi dizer que aquele tal Yu Yanshon, o mais fodão da capital provincial, ultimamente está comprando carne de porco boa a preços altos por toda parte. Aquele presidente Shen é um grande magnata. Se conseguirmos entrar nessa, vender todos os mais de 2.000 porcos restantes para ele de uma vez, não só vamos tapar o buraco, como também vamos ganhar uma boa grana. Su Men parecia ter agarrado a última tábua de salvação. Seus olhos brilharam intensamente. Só se ela for pessoalmente. Se arrumar bem bonita. Ir beber uns copos com o presidente Shen. Que negócio não se consegue fechar? Você tem razão. Qianzi, vá preparar o carro imediatamente. Su Men se levantou bruscamente. Correu para o camarim. Começou a retocar a maquiagem. E trocar de roupa. Ajudem-me a contatar o pessoal de Yuanshu imediatamente.
Não importa quanto custe. Esta noite preciso me infiltrar no jantar do presidente Shen. Ela passou o batom mais vibrante diante do espelho, com os olhos brilhando de uma loucura desesperada. Às 8 horas da noite. No restaurante particular mais requintado da capital da província. Estavam sentados todos os magnatas famosos do mundo dos negócios da capital. Magnatas do setor imobiliário. Gigantes da mineração de carvão. E sentado no lugar de honra estava eu. Eu me livrei daquele macacão velho e sujo de fezes de porco e sangue. E vesti um terno escuro que Shen Shangjian encomendou especialmente a um alfaiate italiano. Feito à mão para mim. Irmão Lin, este brinde é para você, tenho que brindar a você com este copo. Um magnata do setor imobiliário sentado ao meu lado, com o rosto radiante, ergueu um copo de motai. E disse, emocionado, seu porco selvagem preto e dourado é simplesmente incrível. Meu problema estomacal crónico de mais de 10 anos. Comer qualquer outra carne me dá azia. Mas só quando como seu porco cozido ao molho escuro me sinto completamente bem. Por essa qualidade, daqui para frente, todos os banquetes corporativos de alto padrão do nosso grupo serão realizados no Yuanshan. Diretor Wang, o senhor é muito gentil. Coisas puramente orgânicas são naturalmente nutritivas. Sorri e levantei o copo. Toquei levemente. E bebi de uma só vez. Shen Shangjian sentou-se no lugar principal. Vendo os figurões à mesa me elogiarem tanto, seus olhos cheios de um sorriso de satisfação. Isso não é apenas o meu sucesso, mas também um trunfo para o seu Yuanshan. No exato momento em que o tilintar dos copos e a atmosfera atingiam o clímax. Bum! O camarote, da pesada porta de madeira esculpida, foi empurrada um tanto apressadamente de fora para dentro. Todos franziram a testa, olhando descontentes para a entrada. Suman, vestindo um vestido de gala extremamente sexy. Vermelho vinho, decote em V profundo. Pisando em saltos altos de mais de 10 centímetros. Segurando uma taça de vinho tinto na mão. Com o rosto estampado no sorriso que ela achava ser o mais perfeito e encantador. Entrou rebolando. Para se infiltrar naquele salão que só atende VIPs de alto escalão. Ela pagou 50 mil reais a um subgerente lá fora. Ah, presidente Shen, senhores, desculpem mesmo. Pela intromissão, disse a voz de Suman. Tão doce e melosa que dava arrepios. Ela se curvou de propósito, expondo uma área branca como a neve no peito, erguendo a taça em direção a Shen Shangjian. Sou Suman, a fundadora da fazenda Ongfa. Já ouvi muito falar do renomado presidente Shen. Hoje vim especialmente para brindar com o senhor. Gostaria de conversar com o senhor. Antes que ela terminasse de falar, o sorriso em seu rosto de repente congelou, completamente rígido. Porque ela viu sentado no lugar de honra, segurando uma xícara de chá, e me encarando com um olhar extremamente divertido e frio. Lin Fen. As pupilas de Suman se dilataram instantaneamente. Como se tivesse visto um fantasma. Sua voz saiu estridente e desafinada. Como você está aqui, seu fedorento açougueiro? Como você conseguiu entrar? No subconsciente dele, eu, Lin Fen, deveria estar naquele abatedor escuro e atimo luz do mercado negro. Fatiando carne de porco estragada. Mal conseguindo sobreviver. Mas agora, eu não só estava vestindo um terno de grife que ele nem conseguia identificar, como também estava sentado lado a lado com aqueles figurões da capital provincial que ele sonhava em conhecer. Esse forte impacto visual fez a mente de Suman dar um curto-circuito instantâneo. Ela até esqueceu o mais básico de ler as expressões e o ambiente. Segurança. Cadê o segurança? Suman apontou para o meu nariz e começou a gritar histericamente. Presidente Shen, senhores diretores. Não deixem que ele engane vocês. Ele se chama Lin Fen. Antes era um empregado que trabalhava para mim. Desonesto. Roubou a minha receita. Foi demitido por mim. Ele tem uma doença contagiosa. Sujo e fedorento. Com certeza entrou disfarçado para roubar. Chama a polícia para prendê-lo logo. No entanto, o camarote ficou em um silêncio mortal. Todos os figurões largaram os copos de vinho que seguravam, com um olhar de quem olha para um retardado. Olharam para aquela mulher que gritava feito uma megera. O rosto de Shen Shangjian instantaneamente escureceu ao extremo. Ele bateu com força o copo na mesa. Um baque surdo. Assustou Suman, que estremeceu dos pés à cabeça. Finalmente recuperou um pouco de sanidade. Suman, não é? Shen Shangjian semicerrar aqueles olhos de águia. Com um tom de voz gelado. Como facas. Vir para o meu território. Apontando para mim. O parceiro mais respeitado de Shen Shangjian. O fornecedor exclusivo desta mesa de carne de porco preta de altíssima qualidade explodiu em insultos. Sua coragem é realmente maior do que eu imaginava. Ah, parceiro. Fornecedor. Suman foi como se atingida por um raio. O corpo inteiro balançou 2 vezes. Os saltos altos quase não se sustentaram. Ela me encarou fixamente. E depois olhou para a mesa. Aquele prato de carne de porco estufada com trufa negra que só tinha molho. Um pensamento extremamente absurdo, mas incrivelmente real. Explodiu em sua mente. Yuanshan recentemente se tornou famoso em toda a província. Vendendo carne de porco de primeira qualidade a preços astronómicos. Era na verdade eu que criei. Um imenso ciúme e pânico.
Instantaneamente engoliram Suman. Ela lembrou de seus 2.000 porcos à beira da morte. Porcos doentes que foram devolvidos por todos os grandes supermercados. Lembrou da multa contratual colossal de 8 milhões. Presidente Shen, o senhor foi enganado por ele. Suman ficou completamente desesperada. Decidiu simplesmente se entregar ao desespero. Caminhou rapidamente até a frente de Shen Shangjian, começando a fazer propaganda com urgência. Que quantidade ele pode ter com aquele método amador de criação solta no meio do mato? Produção. Ele não tem condições nem de garantir o abastecimento de Shandong. Minha fazenda Ongfa tem agora 2.000 porcos gordos ecológicos prontos. Se o senhor se dispuser a comprar, o preço. Eu dou ao senhor 80% do preço de mercado, não, metade do preço, tudo para o Yu Yansheng. Com certeza é 10.000 vezes melhor que o dele, Lin Fen. Metade do preço. Eu finalmente não aguentei e soltei uma risada. Deixei a xícara de chá. E levantei-me lentamente da cadeira. Eu era uma cabeça mais alto que Suman. E eu olhei de cima, hierarquicamente. Não havia raiva no meu olhar. Apenas piedade e escárnio, como se olhasse para uma formiga. Suman, você acha que só porque veste essa pele consegue esconder a sua ignorância e estupidez que estão nos seus ossos? Dei um passo com minhas pernas longas e fui até ela. Porque você está vendendo com tanta pressa os seus 2.000 porcos pela metade do preço? Precisa que eu traduza para você na frente de todos os chefes. Eu soltei uma risada fria. Virei a cabeça e olhei para os grandes chefões presentes. Minha voz de repente se elevou. Cada palavra como um trovão. No mês passado, seu querido irmão, para desviar o dinheiro da ração, trocou a ração fermentada de 3.000 yuans por tonelada por uma ração mofada de qualidade extremamente inferior, causando intoxicação por aflatoxina nos porcos. Colapso total da imunidade. Infecção em larga escala com a doença PRRS e pseudo-raiva suína. Você está caluniando, Suman gritou. Suman gritou. Se estou caluniando, vá ver sua planilha de pesagem de abate e saberá. A taxa de conversão alimentar já caiu abaixo da linha de morte de 4 para 1. Não dei a ela nenhuma chance de respirar. Pressionando implacavelmente. Vendo que os porcos estavam prestes a morrer todos. Vocês, para evitar perdas, adicionaram doses excessivas de tilmicosina e florfenicol diretamente na água de beber. Esses 2 antibióticos pesados fizeram com que os resíduos de medicamentos na carne suína excedessem o limite em 8 vezes. De repente, tirei um documento do bolso interno do paletó e atirei com força no rosto orgulhoso de Suman. Era uma cópia do relatório interno de inspeção de qualidade de produtos frescos do supermercado RT Mart. Olhe bem. Preto no branco. Não apenas os antibióticos estão acima do limite, mas a taxa de encolhimento da carne suína após o cozimento chega a 40%. Isso é uma característica típica de carne injetada com água. Todos os grandes supermercados já boicotaram completamente sua marca. Você enfrenta uma multa de 8 milhões de yuans por violação de contrato e penalidades. Minha voz ecoou pelo salão reservado. Com uma superioridade técnica absoluta e um julgamento inquestionável. E agora você ousa vir ao Yu Yansheng, querendo trazer esses 2.000 porcos carregados de antibióticos, aflatoxina e vírus da peste suína para servir essa carne envenenada. Na mesa dos senhores aqui presentes, cada um valendo bilhões. Suman, você está tentando cometer assassinato. Assim que essas palavras foram ditas, toda a plateia ficou alvoroçada. O magnata do mercado imobiliário que estava ali antes bateu forte na mesa. Ficou furioso. Que mulher perversa. Ela queria nos envenenar com carne de porco contaminada. Presidente Shen, essa empresa é a timo escrúpulos e insana. Não pode ser tolerada de forma alguma. Amanhã mesmo, vou fazer o departamento jurídico pressionar o escritório de agricultura para investigar minuciosamente essa fazenda Ongfa. Outro gigante do varejo também estava furioso. Suman ficou completamente destruída. A persona da qual ela se orgulhava. A mentira que ela achava que era perfeita. Foi despedaçada diante dos meus dados e evidências extremamente profissionais. Ela ficou pálida. O corpo todo tremia como uma peneira. A taça de vinho tinto em sua mão caiu no chão com um estalo, se partindo em pedaços. O vinho escarlate espirrou em seu smoking, parecendo sangue chocante. Não é isso. Presidente Shen, senhores diretores, ouçam minha explicação. Eu não sabia daqueles dados profissionais, foi tudo obra do meu irmão. Suman borrou a maquiagem refinada com o choro, tentando agarrar a manga de Shen Shangjian. Saia. Shen Shangjian, com repulsa, chutou a mão dela para longe. Seu olhar para ela era como se olhasse para um monte de lixo fedorento. Segurança, joguem essa louca envenenadora para fora. Avisa o gerente do salão. Se da próxima vez deixarem esse tipo de pessoa entrar no Yu Yansheng, ele não precisa mais trabalhar. 4 seguranças corpulentos imediatamente invadiram o local. Etimo a explicação, ergueram os braços de Suman. Arrastaram-na para fora como se arrastasse um cachorro morto. Lin Fen, você marmou. Você vai morrer mal. Suman soltou uma maldição desesperada e estridente no corredor. Eu fiquei na porta do camarote, olhando friamente enquanto ela era jogada para fora do Yu Yansheng.
O que eu quero é que ele se arruine por completo e timo chance de recuperação. Devolver aquele pisão que ele deu no meu rosto naquela época. Com juros e correção. Ao cair da noite, a chuva fria batia no telhado de zinco deteriorado da fazenda Ompfa. Suman estava encharcada, os cabelos desgrenhados grudados no rosto, o vestido de gala coberto de lama. Sentada à mesa do escritório como um fantasma. Sobre a mesa à sua frente estavam empilhadas cartas de rescisão de vários supermercados. Intimações judiciais e cartas de ameaça de cobrança enviadas por agiotas. Ainda de madrugada, já haviam congelado sua conta bancária. E exigido o pagamento antecipado do empréstimo ponte de 3 milhões. Ele estava completamente falido. Não só falido, mas também carregava uma dívida colossal de mais de 10 milhões. Irmã, o que a gente faz agora? Os agiotas disseram que se não pagarmos amanhã, eles vão cortar 2 dos meus dedos. Sukyang estava agachado num canto. Tão assustado que o ranho. E as lágrimas escorriam. Já timo a arrogância de antes. Suman ergueu a cabeça bruscamente. Naqueles olhos antes cheios de vaidade. Agora só restavam loucura e vermelho sanguíneo como alguém acuado. É tudo culpa de Lin Fen. Tudo culpa daquele filho da puta. Suman cerrou os dentes com força. E arranhou a mesa, produzindo um som agudo e irritante. Seja roubando ração. Gravando vídeos. Você tem que conseguir para mim aquela receita principal do Lin Fen. Assim que tivermos a receita, nós podemos virar o jogo. Se não conseguir, um lampejo de maldade passou pelos olhos de Suman. Então despeje todo o paraquat comprado no reservatório de água de nascente dele. Quero que nenhum dos porcos Black Gold dele sobreviva. Na noite do dia seguinte, a noite no Monte King Feng era tão escura quanto uma poça de tinta indelével. O vento frio do início do inverno atravessava os pinheirais das montanhas profundas, emitindo uivos que pareciam lamentos de fantasmas e uivos de lobos. Eu segurava uma xícara de chá forte e fumegante. Sentado na sala de monitoramento totalmente equipada. À minha frente estava uma parede inteira de monitores de alta definição. Tela. Monitor. Que exibia a base do Monte King Feng em 360 graus. Com imagens termográficas infravermelhas e timo ângulos mortos. Diretor Lin, esses filhos da puta realmente se atreveram a vir no meio da noite. O assistente do gerente da fábrica, Xiao Zhao, esfregava as mãos, segurando firmemente um bastão anti-motim. Tão nervoso que engolia saliva. No sofá de couro verdadeiro ao meu lado, também estava sentado um homem de meia-idade, de uniforme, com a expressão fria e severa. Ele era o capitão Shen, da delegacia florestal do condado. 2 dias antes, eu havia solicitado à polícia o registro de atualização de segurança. Capitão Shen. Tomei um gole de chá, com os olhos fixos na tela. Cachorro acuado. Não só pula o muro, como também morde. Suman agora está encurralada, com mais de 10 milhões de dívidas sobre sua cabeça. Além de arriscar tudo para roubar minha fórmula, ou destruir meu trabalho, ela não tem outra saída. Assim que terminei de falar, a imagem térmica infravermelha da tela 3, de repente mostrou 5 figuras humanas vermelhas e suspeitas se aproximando. Um sorriso frio se formou no canto da minha boca. Na imagem, Sukyang liderava 4 valentões desordeiros, que seguiam por um caminho que eu deixei propositalmente como ponto cego da vigilância. Subindo a montanha com dificuldade, carregavam não só lanternas potentes e sacos de ráfia, mas um dos valentões tinha nas costas um pulverizador agrícola antigo. Que estrada merda, difícil para caralho. Pelo monitor, ouvi Sukyang xingando em voz baixa. Vamos logo, porra. Vão para o galpão 1. Encham alguns sacos com a cama de fermentação deles e levem. Desde que tenham aquela lama da fórmula. Minha irmã vai se reerguer. Irmão Qian, e esse líquido no balde? Ao ouvir essa frase vinda do monitor, a pressão na sala de monitoramento caiu ao ponto de congelamento. O capitão Shen levantou-se de repente, com o rosto lívido, muito audacioso. Liberar substâncias perigosas. Destruir propositalmente a produção agrícola. Isso configura crime grave. O capitão Shen pegou o walkie-talkie de uma vez, com voz grave e autoritária. Eles estão transportando substâncias tóxicas proibidas. Esperem eles se aproximarem do reservatório. Prenda imediatamente. Não podemos deixar o veneno contaminar a fonte d'água. Na tela, Sukyang e seu grupo cortaram a primeira camada de cerca de arame comum. Aproximaram-se sorrateiramente do reservatório principal na encosta da montanha. Este é o coração de toda a minha base. Toda a água viva trazida da montanha é filtrada aqui.
E depois transportada por tubulações para todos os bebedouros nos 500 mu de floresta. Rápido, levanta a tampa. Despeje tudo lá dentro. Depois de despejar, vamos embora. Sukyang comandava animadamente. Como se já estivesse vendo amanhã eu, Lin Fen, perder toda a minha fortuna. E me ajoelhar implorando misericórdia. O bandido abriu a tampa do pulverizador. E um cheiro pungente de agrotóxico se espalhou instantaneamente. Ele estava prestes a despejar no reservatório. Quando um tiro ensurdecedor rasgou a noite. Mais de 20 policiais florestais fortemente armados. Como soldados divinos caindo do céu. Empunhando espingardas antimotim e garfos elétricos. Instantaneamente cercaram Sukyang e seus 4 comparsas. O pequeno bandido que segurava o balde de veneno. Ficou com as pernas moles de medo. E urinou nas calças. O balde de plástico rolou no chão. Algumas gotas de veneno respingaram nas ervas daninhas ao lado. Queimando instantaneamente as folhas, deixando-as amareladas. A arrogância e a maldade no rosto de Sukyang congelaram instantaneamente. Substituídas por um pavor extremo. Ele nunca imaginaria que nesta montanha deserta e remota haveria policiais que armaram uma rede apertada de antemão, esperando-o. Corre, corre. Na mente de Sukyang restava apenas um pensamento. Virou-se e tentou mergulhar na floresta. Ainda quer fugir. De repente, empurrei a porta da sala de monitoramento com força. Saí com passos largos e rápidos. Aproveitei e peguei um cabo de esfregão de madeira maciça ao lado. Mirei na curva do joelho de Sukyang. Girei com força total. E lhe desferi uma forte paulada. Sukyang soltou um grito de porco sendo abatido. Os joelhos fraquejaram. Caiu pesadamente de joelhos no chão lamacento cheio de cascalhos. Acabou quebrando um dente da frente. Ficou com a boca cheia de sangue. Me encarava com rancor. Mas seu corpo tremia e tinha-me parar. Uma armadilha. As câmaras gravaram tudo claramente. O veneno foi trazido por vocês mesmos. Isso se chama cavar a própria cova. O capitão Shen se aproximou com passos largos. Acenou com a mão. Algemem todos. Lacrem as provas para exame. Presidente Lin, graças ao seu alerta antecipado. Senão estes 500 mil de porcos ecológicos e a fonte de água jusante estariam perdidos. Obrigado, Capitão Shen. Cooperar com a polícia no combate ao crime é dever de um cidadão de bem. Eu sorri e acenei com a cabeça. 2 policiais se aproximaram. E, com um estalo, colocaram as algemas frias nos pulsos de Sukyang. A sensação gelada do metal finalmente fez Sukyang desmoronar completamente. Ele sabia que tentativa de envenenamento mais sabotagem da produção era definitivamente um crime grave que resultaria em prisão efetiva. Não, não me levem. Camarada policial. Eu errei. Foi minha irmã. Tudo foi minha irmã Sumen quem me mandou fazer. Sukyang chorava amargamente, se debatendo desesperadamente no chão como um cão e atima o dono. Foi ela quem me mandou roubar a fórmula. E também foi ela quem me mandou envenenar. Só começará amanhã de manhã cedo. No dia seguinte, às 9 da manhã. No criatório Ongfa, no centro da cidade. Sumen, com 2 olheiras profundas, andava de um lado para o outro em seu escritório, inquieta e ansiosa. Ela não dormiu a noite inteira. Ligava e timo parar para o telefone de Sukyang. Mas sempre ouvia: o usuário que você ligou está desligado. Esse incompetente que só atrapalha. Esse lixo que só estraga tudo. Roubar um pouco de lama. Como é que demorou a noite inteira? Sumen, irritada, varreu os documentos da mesa para o chão. Lá fora, aqueles 2.000 porcos doentes, por falta do remédio específico, estavam emitindo grunhidos extremamente fracos e lamentáveis. O cheiro de carne podre no ar já não podia ser disfarçado. Nesse momento, o telefone fixo na mesa de repente tocou freneticamente como um aviso de morte. O coração de Sumen deu um salto. Ela pegou o telefone de uma vez. Alô, Qiangzi. Você conseguiu? Por gentileza, é a senhora Sumen. Aqui é a Delegacia de Investigação Criminal da Polícia do Condado. Do outro lado da linha veio uma voz gelada e imponente. Seu irmão, Sukyang, é suspeito de incitar tumulto, lançamento de substâncias perigosas e crime de sabotagem de produção e operação. Na noite passada, ele foi preso em flagrante pela nossa delegacia. Durante o interrogatório, Sukyang confessou.
Eu não mandei ele envenenar. Eu só mandei ele roubar a fórmula. Suman se desculpou de forma incoerente ao telefone. Um medo enorme a consumiu instantaneamente. Ela sabia. Assim que essa acusação for confirmada, ela passaria o resto da vida na prisão costurando na máquina de costura. Mas o julgamento do destino para ela obviamente não parava por aí. Antes que ela pudesse se recuperar da intimação da polícia, de repente, ouviu-se um som extremamente estridente de sirene do lado de fora do escritório. Mas não era um carro de polícia, e sim um veículo especial do posto de vigilância sanitária. Bum! A porta do escritório foi aberta com violência. Vários homens vestidos com trajes completos de proteção química branca pesada, carregando pulverizadores de desinfecção, invadiram o local. À frente estava Suman, chefe do Departamento de Inspeção Animal da Secretaria Municipal de Agricultura. Você sabe a gravidade da confusão que causou. O rosto da chefe estava lívido. Timo se quer tirar a máscara. Ela apontou diretamente para o nariz de Suman e rugiu. Ontem, de madrugada, recebemos uma denúncia formal de um cidadão, dizendo que a fazenda Ongfa de vocês vem usando antibióticos proibidos por muito tempo para encobrir o estado de saúde dos suínos. Coletamos amostras dos porcos mortos durante a noite para análise. O resultado saiu. Peste suína africana mista com síndrome reprodutiva e respiratória suína de alta patogenicidade. Suman soltou um grito agudo. A visão escureceu. Aquelas 4 palavras, peste suína africana, no meio da criação de suínos, equivalem a uma catástrofe total. Essa taxa de contágio e letalidade. Uma doença infecciosa altamente virulenta que chega a quase 100%. Basta aparecer um único caso. Toda a região tem que ser isolada. Seu irmão, para economizar dinheiro, deu ração mofada para vocês. Destruiu a imunidade, depois que a infecção explodiu, não só não informou e isolou conforme o regulamento, como também usou antibióticos em excesso, suprimindo à força, tentando passar despercebido e entrar no mercado. Vocês são uns Timo vergonhas, Timo a menor consciência. O diretor, tremendo de raiva, bateu diretamente com um documento oficial sobre a mesa. De acordo com o regulamento de respostas a emergências de epidemias animais graves, a fazenda Cabelo Ruivo estará sob bloqueio total a partir de agora. Os 2.135 suínos vivos atualmente na fazenda, vivos ou mortos, serão submetidos imediatamente ao abate sanitário obrigatório. Todas as instalações passarão por desinfecção profunda. Aquelas palavras, como uma faca de aço afiadíssima, despedaçaram o último fio de esperança no coração de Suman. Não pode abater. Aquilo é a minha vida. Ainda dá para salvar aqueles porcos. É só dar remédio que dá para salvar. Suman tinha enlouquecido completamente. Ela saiu-se arrastando e cambaleando. Agarrou-se com todas as forças às pernas do diretor. As pernas cobertas pelo macacão de proteção química. O rosto todo lambuzado de lágrimas e ranho. Já não restava nem um pouco daquela aparência delicada da garota mais linda do agronegócio. Esses milhares de porcos são meu último património. O banco vai vir cobrar a dívida a qualquer momento. Se matarem todos, com o que vou tapar o buraco de mais de 10 milhões. Eu imploro, pelo menos me deixem alguns porcos reprodutores. Para você continuar envenenando o povo. O chefe de departamento, com repulsa, deu um chute nele. Os criadores soltos das vilas ao redor estão todos ameaçados. De acordo com os regulamentos. O chefe de departamento assinou com a mão. Covas enormes foram cavadas durante a noite. Em seguida, toneladas de cal virgem e desinfetante jorraram para dentro, anunciando a destruição total da fazenda Ongfa. Suman desabou sentada na área coberta de lama e cal branca, olhando com o olhar vazio para aquele Porsche Macan que um dia simbolizara sua posição, sendo rebocado à força por 2 reboques do tribunal, porque o banco já havia solicitado ao tribunal a garantia dos bens, os carros de luxo e imóveis em seu nome, e até suas bolsas de grife, tudo foi apreendido. A CEO que outrora foi arrogante e me pisoteou, numa única noite se tornou uma endividada de dezenas de milhões. Prestes a enfrentar a prisão, uma pecadora para toda a eternidade. Foi nesse momento que o celular de Suman, caído na lama, acendeu. Ela abaixou a cabeça, rigidamente. Na tela, estava uma mensagem que eu havia enviado. Apenas uma curta linha de texto. É bom sentir o gosto de cair das nuvens num poço de merda. Os meus 3 milhões, com juros, ainda estão só começando a ser cobrados. Olhando para aquela mensagem, Suman soltou da garganta uma risada amarga e arrepiante. Sob a extrema raiva e desespero, ela cuspiu um jato de sangue e desmaiou, caindo dura na lama fria. Quando Suman acordou novamente, o que viu foi o teto branco descascado do hospital e o cheiro forte de desinfetante. Não estava em um quarto VIP. Não havia enfermeiros perguntando como ela estava. Ela estava deitada em uma cama dobrável velha e surrada colocada no corredor. Seu vestido de gala caro, todo coberto de lama,
olhando para ela com severidade. Eu realmente não sabia de nada. Suman instintivamente começou a se eximir de responsabilidade. Lágrimas caindo como contas de um colar partido. Eu sou uma empresária de verdade, muito séria. Empresária. Um dos policiais veteranos soltou uma risada fria. Seu histórico. Já viramos do avesso. Seu irmão, Sukian, já confessou tudo na sala de interrogatório. Incluindo o registro de transferência de você mandando ele comprar paraquat no mercado negro. Ele contou tudo claramente. Embora atualmente não tenhamos uma gravação direta que prove que você mandou envenenar. Você é suspeita de mandar roubar segredos comerciais. Além de a fazenda ONGFA ter ocultado uma epidemia grave de doença animal. Usado ilegalmente medicamentos proibidos. Como controladora de fato, você já foi registrada e está sob investigação. Suman sentiu como se tivesse caído em um buraco de gelo. Seu corpo tremia como uma folha no vento do outono. Além disso, considerando que você atualmente carrega uma disputa de dívida de até 12 milhões. O tribunal já emitiu contra você uma ordem de restrição de consumo elevado e uma ordem de restrição de saída do país. Todos os imóveis e veículos em seu nome. Contas bancárias já foram totalmente congeladas. O policial fechou o livro de atas. Agora você não é apenas uma devedora inadimplente, mas também uma suspeita de crime. É melhor rezar para que não surja mais nenhum problema nesse período. Aguarda a convocação a qualquer momento. Depois que o policial foi embora, Suman ficou sentada imóvel na cama dobrável, com o olhar vazio, como um zumbi. Vieram andando com arrogância. O careca que liderava tinha uma cicatriz horrível no rosto. E brincava com um canivete automático na mão. Era o chefão Long, o agiota. Ao ver Long G, Suman ficou tão assustada que caiu da cama. E se encolheu no canto, rolando e rastejando. Suman, você é bem corajosa, hein? Ousou enganar o dinheiro do seu irmão Long. O careca agarrou o cabelo de Suman. E a arrastou à força para cima. Aproximou-se do ouvido dela. E disse com ferocidade. 3 milhões de principal. Mais os juros desses meses. Totalizando 4,5 milhões. Amanhã, antes da meia-noite. Se eu não vir o dinheiro. O canivete na mão do careca foi cravado violentamente na cama de ferro ao lado. Faíscas voaram. Eu vou te vender para um bordel no Sudeste Asiático. Fazer você atender clientes. Até morrer. Entendeu? Entendi. Irmão Long, me dê mais alguns dias. Eu vou pagar, com certeza. Suman ficou tão assustada que urinou. De calças molhadas, ela bateu a cabeça desesperadamente. Careca bufou com desprezo. E saiu com seus homens, indo embora arrogantemente. Suman desabou no chão que cheirava a urina. Olhando desesperadamente ao redor. De porcos pretos ecológicos, uma visão impressionante. Em seguida, a câmara mudou para o salão de premiação do Centro de Exposições Agrícolas Provincial. Cercado por inúmeros flashes. Eu, vestindo um terno de alta costura impecável. Das mãos do diretor do Departamento Provincial de Agricultura. Recebi a medalha de ouro de pioneiro inovador em ciência e tecnologia agrícola de destaque provincial. Últimas notícias da nossa emissora. O empreendedor jovem de nossa província, Sr. Lin Fen, fundador da marca de javali negro Black Gold. Conseguiu quebrar o monopólio de marcas estrangeiras no segmento de carne suína premium. Sua cooperativa ecológica da montanha Qingfeng não apenas tem uma avaliação de mais de 100 milhões. Como também tirou da pobreza 5 vilas vizinhas. A extremo contraste e arrependimento fizeram Suman sentir novamente uma forte dor no peito. Ela fitou fixamente a minha imagem na tela da TV. Suas unhas cravaram na palma da mão até sangrar. No entanto, nos olhos vazios de Suman, irrompeu de repente uma loucura mórbida. Ele a amou por 5 anos. Ele nem economizava para comer uma tigela de macarrão. Economizava dinheiro para comprar bolsas para ela. Ele certamente ainda sente algo por ela. Contanto que ela vá suplicar a ele. Contanto que ela se humilhe. Ele é tão rico. Com certeza pode ajudá-la a pagar essa dívida de milhões. Neste desespero, ele ousava imaginar usar aquele relacionamento que ele mesmo destruiu. Para conseguir o último dinheiro para salvar a vida. Na sede do Grupo de Agricultura Ecológica Seijin de Qingfengshan. Com fachada de vidro e cheio de tecnologia, ergueu-se. Contemplando este império agrícola que me pertence. Diretor Zhang do Banco Agrícola Provincial, Gerente-Geral Lin. Já aprovou o empréstimo ETIM os juros de 1,5 bilhão para auxílio à agricultura. Além disso, os presidentes da Ásia do Walmart e do supermercado Yongyun
Já estão esperando o senhor na sala de reuniões há 2 horas. Esperando conseguir os direitos de distribuição exclusiva para o próximo ano. Xiao Zhao está usando um terno profissional impecável. Muri portava o trabalho de forma eficiente. Ele agora já é o vice-presidente executivo do grupo. Diga a eles que a carne de porco preto e dourado não segue a rota de supermercado popular. Se quiserem cooperar, que tragam os canais dos supermercados de produtos frescos, mais sofisticados e de alto padrão que eles têm. Ficamos com a maior parte do lucro. Se não, Etimo conversa. Etimo nem levantar a cabeça, assinei os documentos, todo poderoso. Xiao Zhao sorriu e fechou a pasta. Foi nesse momento. O telefone criptografado interno na mesa do escritório tocou. Era o chefe de segurança. Presidente Lin, tem uma mulher louca na porta da empresa. Os seguranças tentaram expulsá-la, mas ela não vai embora. Ela está toda suja e fedorenta. Dizendo ser sua ex-namorada, desesperada. E insiste em vê-lo. O senhor acha que devemos chamar a polícia diretamente? Peguei a caneta com a qual assinava os documentos. Fiz uma pausa. Su-man. Ela finalmente veio. Eu sei o que ele passou. Deixo ele subir sozinho. E também mando preparar o salão. Todos os funcionários e os parceiros que estão aguardando na fila. Saiam para receber o visitante. 10 minutos depois, a pesada porta de mogno do escritório foi empurrada do lado de fora. Um odor extremamente forte de azedo e suor instantaneamente destruiu a atmosfera do sândalo de alta qualidade no escritório. Su-man apareceu. Se não fosse pelo rosto que ela antes cuidava tão meticulosamente, ainda teria algum contorno. Eu nem reconheceria aquela mendiga diante de mim. Como a arrogante CEO de outrora. Ela vestia um casaco militar velho e rasgado, não sei de qual lixeira havia tirado. O cabelo grudava no couro cabeludo como ervas daninhas. O rosto cheio de sujeira preta e cicatrizes de feridas já secas. Nos pés, um par de sapatos de pano. Com os dedos do pé até aparecendo para fora. Sujos de lama amarela da subida da montanha. Há pouco, no saguão do primeiro andar, ele estava entre centenas de funcionários. E aqueles presidentes de multinacionais arrogantes. De extremo desprezo e choque. Subiu passo a passo como um rato sendo perseguido. Essa sensação de ter sua dignidade completamente arrancada. A humilhação pública como uma execução lenta. É 100 vezes pior do que matá-lo diretamente. Lin Lin Fan viu, sentado na espaçosa cadeira de chefe. Eu, como um imperador. Fui enganada por aquele animal do Suqiang. Foi ele quem mudou secretamente o representante legal. Foi ele quem arruinou a fazenda de porcos. Eu também sou uma vítima. Ela ergueu aquele rosto repugnante. Tentando despertar em mim, com suas lágrimas, nem que fosse um traço do afeto antigo. Você costumava gostar mais de mim. Não é mesmo? Você disse que iria se casar comigo. Que compraria uma casa grande na capital da província para mim. Agora não tenho mais nada. Os agiotas vão cortar minhas mãos e pés e me vender para prostituição. Você agora é tão rico. Alguns milhões é uma gota no oceano para você. Me ajude. Pague minhas dívidas. No futuro, serei seu escravo, servindo como boi e cavalo. Vou lavar seus pés. Estou disposta a fazer qualquer coisa. Vendo ela bater a cabeça no chão desesperadamente. A testa já estava sangrando. Enchendo a barra da minha calça de lama. Meu coração não sentiu nenhum tremor. Pelo contrário, achei extremamente ridículo. Me ajude. Por favor, eu imploro. Pense nos 5 anos de relacionamento. Su-man continuava uivando desesperadamente. Eu me inclinei devagar. Estendi meus dedos longos. Segurei seu queixo. O medo em seus olhos instantaneamente se ampliou ao extremo. Você disse na época que o cheiro de fezes de porco em mim podia ser sentido a 10 metros de distância. Disse que eu não era digno de ficar ao lado do seu Porsche. Puxei um lenço umedecido da gaveta, limpando cuidadosamente os dedos que tinham acabado de tocar o queixo dela. E então joguei o lenço com repulsa no rosto dela. Agora sinta o cheiro em você mesma. Você acha que merece sujar o meu tapete? Lin Fan, estou realmente etimo saída. Você não pode ser tão cruel assim. Eu vou devolver aquele lucro de 2,9 milhões para você. Vou devolver tudo para você, está bem? Su-man gritou desesperadamente. Ela agarrou a barra do meu terno e se recusou a soltar. Devolva para mim. Com o que você vai pagar? Eu me endireitei. Olhei para ela com frieza de cima para baixo. Como se estivesse olhando para um cadáver. Eu abri a gaveta. Tirei de dentro uma bolsa de provas transparente. Joguei-a na frente dela com um estalo. Dentro da bolsa havia tranquilamente um cartão de poupança do Banco Agrícola. Era exatamente aquele que, há quase um ano, ela, dirigindo um Porsche,
Com uma postura de esmola arrogante, havia jogado sobre o meu livro contábil. Aquele cartão. A senha era 6 oitos. E dentro tinha 100 mil reais. Não toquei em um centavo. O resto da sua vida na minha fábrica de ração. Suspeita de fraude contratual. Disse a eles que a suspeita está no meu escritório. Enviem alguém imediatamente para prendê-la. Sim, Diretor Lin, foi a resposta ouvida do telefone. A defesa psicológica de Su-Man desmoronou completamente. Lin Fen, você não é humano. Você é um demónio. Ela se levantou do chão como uma louca. Com as unhas e dentes à mostra, tentou avançar contra mim. No segundo seguinte, os 2 soldados de forças especiais do lado de fora da porta. Seguranças aposentados entraram correndo na hora. Um de cada lado, como pinças de ferro, a seguraram firmemente no chão. Diabo! Eu andei até onde ela estava imobilizada no chão. Diante de Su-Man, imóvel, e me inclinei levemente. Falando baixinho, para que só nós 2 ouvíssemos. Quando você me empurrou para o precipício por causa daqueles 2,9 milhões. Quando você espalhou por todo o setor o boato de que eu tinha uma doença contagiosa. Só para me destruir. Quando você tentou envenenar todos os meus porcos pretos. Para roubar a minha fórmula. Você já devia saber que, neste jogo de o forte como o fraco, só quem é mais cruel que o diabo pode se tornar um deus. 10 minutos depois, o som agudo das sirenes rompeu a tranquilidade sobre a montanha King Feng. Policiais fortemente armados invadiram o escritório. Algemas frias foram novamente colocadas nos pulsos de Su-Man. O que a esperava era uma longa vida atrás das grades. A luz do sol perfurou as nuvens espessas, espalhando-se sobre os porcos pretos de ouro selvagens que cobriam as montanhas e campos. E também sobre o meu império agrícola inabalável. O tolo garoto que um dia suou profusamente na fossa de estrume morreu. Agora, quem está aqui sou eu, com um património superior a 100 milhões. Lin Fen, o magnata agrícola que ninguém ousa provocar na capital provincial.